Fala traders, tudo bem? Meu nome é Cauã Moura, eu sou trader há praticamente 7 anos já. Eu criei esse canal aqui com o intuito de propagar o conhecimento, mas não aquele conhecimento genérico que você vê por aí, muito menos aquela estratégia mirabolante de 98% de assertividade. Nada disso, aqui eu quero passar o que eu utilizo diariamente nas minhas operações. Se você não me segue também no Instagram, meu Instagram tá aqui, lá eu compartilho diariamente as minhas operações, leituras de mercado e outros tipos de conhecimentos que eu utilizo também no meu dia a dia. Hoje eu quero passar para vocês um conceito muito importante, é o conceito base de todos os contextos que eu utilizo para pegar as operações aqui no dia a dia. É o conceito de liquidez. Quando você aprende a enxergar a liquidez no mercado, tudo muda. A forma como você enxerga o mercado muda. Você não vê mais só candles, só velas para cima e para baixo. Você começa a enxergar onde está o dinheiro dentro do mercado, porque o preço se move assim, buscando dinheiro, buscando oferta e demanda para ele poder gerar boas movimentações. O preço ele não move de forma aleatória ou porque simplesmente tocou em um suporte ou tocou em uma resistência ou porque uma média cruzou com a outra, nada disso. O preço se move por liquidez. Então eu vou primeiro te ensinar o conceito de liquidez e depois o contexto principal que eu utilizo nas minhas operações, que é o contexto de captura de liquidez, que isso sim gera bons trades. Fica até o final, eu vou te dar uma dica bônus, que é o meu gatilho de entrada, é o melhor gatilho de entrada que existe que você possa usar para alinhar, porque você primeiro aprende o conceito, depois você aprende o contexto, no contexto você vai conseguir mapear bons cenários. Por exemplo, aqui pode ser que dê uma boa movimentação de queda, mas você não vai vender aleatoriamente para você pegar essa movimentação de queda. Você precisa de um gatilho de entrada muito bem definido e objetivo. No final, vou falar um pouco sobre ele. Então vamos lá para a parte teórica, depois a gente vai para o gráfico de fato e eu vou te mostrar na prática como que tudo isso funciona. Olha, vamos lá. Conceito de liquidez. O que é conceito de liquidez? Liquidez é dinheiro dentro do gráfico. Como que a gente consegue olhar para o gráfico e enxergar o dinheiro? Porque o preço ele busca o dinheiro, ele busca posições para ele poder se movimentar para cima e movimentar para baixo. Então, olha, o que é? Regiões onde se encontra o dinheiro, onde tem posições que muito provavelmente vão movimentar o preço. Esse é o conceito básico de liquidez. Agora, quais são essas regiões? Essas regiões se encontram em topos e fundos dentro do mercado. Então, vamos lá. O mercado está se movimentando em uma tendência de alta, certo? Onde que está a liquidez aqui dentro dessa tendência de alta, onde ele deixa topos e fundos para lá e para cá? Tá nessas regiões, ó, topo, 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 fundo, 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 fundo. Até aqui bem básico, né? Então, nessas regiões que se encontra o dinheiro. Por quê? Foram as regiões que movimentaram o preço. Aqui teve muita venda que jogou o preço para baixo. Aqui teve muita compra, jogou o preço para cima. Aqui muita venda, jogou o preço para baixo. Aqui muita compra, jogou o preço para cima. E por aí vai. Então, nessas regiões que tem liquidez, que tem posições ali para a gente poder ficar de olho. Só que essa parte é o conceito básico para a gente entender onde está a liquidez. Agora eu vou passar para vocês onde de fato a gente fica de olho para esperar boas movimentações, porque tem a liquidez fraca e tem a liquidez forte, regiões fortes que a gente fica de olho para pegar boas operações. Ah, e olha, se você já conhece esse conceito de liquidez, esse contexto de captura de liquidez, fica até o final que eu tenho certeza que vai lapidar ainda mais o que você já conhece. Olha, vamos lá. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo que o mercado está num flow de alta. O que seria o flow de alta? Ele está numa tendência de alta. Olha, ele está fazendo topo acima de topo, fundo acima de fundo. Quando o mercado está numa tendência de alta, ou seja, ele está subindo, quer dizer que os topos são fracos, porque facilmente ele rompe para continuar o movimento de alta. Então, facilmente ele rompe para continuar o movimento de alta. Ou seja, os fundos são fortes. Por quê? Porque ele está numa tendência de alta e ele vai deixando fundos. E esses fundos são liquidez. Lembra? Fundo e topo são liquidez. Só que esses topos não são liquidez aqui para a gente ficar de olho, porque está num flow de alta. Então, os topos são fracos e os fundos são fortes. Agora, no flow de baixa, é a mesma coisa, só que ao contrário. Como o mercado está caindo, os fundos são fracos, porque facilmente eles são quebrados, porque o flow está de baixa, a tendência está de baixa. Então, o mercado facilmente vai quebrar os fundos que ele vai estar deixando. Então, quando ele deixa esses fundos, não fica bacana você ficar de olho em liquidez aqui. Não tá legal, entendeu? A gente precisa olhar em regiões fortes.
Então, no flow de baixa, o interessante é a gente estar de olho nos topos, uma região de liquidez, e o preço pode vir visitar para entrar a oferta para dar um movimento de queda na continuação nesse flow de baixa. Bom, agora que você entendeu que a liquidez se encontra em topos e fundos e que numa tendência de alta a liquidez mais forte estão nos fundos e numa tendência de baixa a liquidez mais forte estão nos topos, eu quero passar aqui para você as 3 tendências que o mercado faz, porque assim a gente vai conseguir enxergar a liquidez tanto na tendência de alta, na de baixa e na tendência lateral. Sim, o mercado também faz tendência lateral. Muita gente diz que não, que lateralidade não é tendência, que é só tendência para cima ou para baixo, mas não é verdade. Tanto que o mercado ele anda mais de lado do que em tendência de baixa ou de alta. E nessas tendências laterais a gente também consegue enxergar a liquidez e mapear bons cenários para pegar boas movimentações. E eu vou passar aqui para vocês também. Olha, então aqui sobre as tendências, aqui a gente tem a tendência de alta, que nós já vimos que os fundos são fortes para a gente marcar como liquidez. Aqui a tendência de baixa, nós já vimos também que os topos são fortes para a gente marcar como liquidez. E na tendência lateral? A tendência lateral ela é uma possibilidade bem bacana também de a gente ficar de olho na liquidez. Por quê? Tem uma forma da gente também olhar a liquidez que, na verdade, são regiões até mais fortes. Quando a gente vê um topo ou fundo, a gente sabe que ali tem liquidez. E quando a gente vê que naquela mesma região tem mais de um topo e mais de um fundo, ou seja, tem mais liquidez ainda. E numa tendência lateral, em que o mercado fica aqui, ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, ele vai deixando topos aqui alinhados, ó, na mesma região. Se a gente passar aqui, ó, a gente vê que tem vários topos passando por aqui. E aqui é liquidez, tá? Porque tem mais de um topo, ou seja, está ainda mais forte essa região. E não precisa estar totalmente nivelado na mesma linha. Ó. Esse aqui está um pouco mais abaixo, esse aqui está mais acima, esse aqui está mais abaixo ainda. Não tem nada disso, tá? O mercado, você precisa ter um jogo de cintura, entender que aqui é uma região, olha. Aqui é uma região em que se encontra muitas posições, porque o preço chega aqui, ele cai, cai. Ou seja, a galera está vendendo nessa região, então aqui tem muitas posições. Então, o que o preço pode vir fazer? Ele pode vir capturar essa região de liquidez para dar um movimento de queda e a gente participar dessa movimentação. Até também em estruturas laterais, as estruturas de Wyckoff, os diagramas de Wyckoff, que é um dos contextos que eu opero diariamente aqui também, mas aí eu passo para vocês em uma outra aula que tem bastante coisa para falar sobre, é bem bacana também. Vamos focar aqui na captura de liquidez. Então a gente sabe também que nos fundos nivelados também tem liquidez. Então aqui, essa liquidez e projeta aqui nos fundos. Então a gente sabe que aqui também tem liquidez. Por quê? Porque tem um fundo, 2 fundos, 3 fundos, 4 fundos. Tem 4 fundos nivelados aqui. Então, uma região de muita liquidez, em que o mercado pode fazer esse movimento de captura. Ele sobe, depois cai, captura essa liquidez para vir o movimento de alta. E é nessa pernada aqui de alta, olha, que a gente vai pegar o nosso trade. E eu vou mostrar para vocês depois o gatilho de entrada que eu utilizo. Então, fique até o final. Olha, seguindo a mesma ideia ali da tendência lateral, o preço ele pode estar em uma tendência de alta ou de baixa e ainda assim nivelar topos ou nivelar fundos. E também fica uma região bacana para a gente ficar de olho em uma movimentação. Aqui o mercado, olha, ele vem caindo, faz movimento de 1, 2, 3 e deixa esse topo aqui. Depois o mercado sobe, chega naquela região aqui, ó, e ele não faz o movimento de captura. O que seria a captura? O mercado passar dessa região, ele precisa passar, pegar... Imagine que aqui, ó, tem várias pessoas que estão montando posições aqui, olha. Aqui tem várias posições, ó, muita venda aqui, porque o preço jogou essa pernada para baixo. Então, quando o preço sobe, ele sobe aqui, ó, ele vem pegou o stop dessa operação, da outra, e aí vem o movimento de queda. E a gente sabe que posição, tanto de compra ou de venda, stop e alvo, é liquidez, porque entra a ordem no mercado. E aqui, ó, a gente vê nitidamente que ele nivelou. Poderia até estar um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, poderia estar um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, não tem problema. Ele nivelou. Aqui a gente vê um topo, aqui a gente vê outro topo, na mesma região, olha. O importante é isso, tá na mesma região.
Então aqui ficou uma região ainda mais forte para a gente ficar de olho em uma captura para vir um movimento de queda. Porque aqui já tinha posições, agora aqui tem mais posições. Já aqui a gente vê o contrário, mesma coisa, só que o contrário, o mercado está subindo, aí ele faz esse movimento de 1, 2, 3, quebra esse topo, deixa esse fundo relevante. Só que aí quando ele vem para fazer a captura desse fundo, ele não captura, ele alinha e volta a subir. Aí ele deixa dois fundos aqui, ó, nivelados na mesma região. O mercado pode vir fazer a captura desses fundos para vir um movimento de alta. E você vai ver depois aqui, que eu vou te mostrar no gráfico, que ele faz isso diariamente em todos os ativos. Diariamente. Muitas vezes, você tá esperando aqui, olha, para comprar num suporte. Você marca aqui como suporte. Você marca como suporte, e aí você opera o terceiro toque do suporte. E aí você coloca uma posição aqui, caso o mercado chegar. Aí o mercado vem caindo, vem caindo, vem caindo, vem caindo. Aciona a sua ordem, e aí ele até dá uma movimentada para alta assim, ó. Mas depois ele vem numa vela só e te estopa. E aí depois que ele te estopou, ele começa a subir e entrega o movimento que você queria. E você não sabe o porquê. Porque aqui você estava aguardando o terceiro toque desse suporte aqui, era um suporte forte, o preço chegava aqui, rejeitava, só que aqui foi uma captura de liquidez, você foi usada como liquidez para movimentar o mercado. Então não adianta você querer ficar aumentando stop para pegar essa operação, porque muitas vezes você aumenta aqui e o mercado faz uma captura ainda mais profunda porque tem mais ordens aqui. Então não adianta. A forma profissional de se enxergar o mercado é a gente ver como um movimento de liquidez. Aqui tem muito stop posicionado, aqui tem dinheiro. Então o mercado ele vem, faz a captura e após a captura a gente fica de olho para pegar uma movimentação de alta. Ó, vamos dar uma olhada aqui nessa movimentação do índice. Olha, de cara a gente já vê que o mercado ele vem fazendo essa movimentação assim, ó. Ó. Vamos fazer utilizando a seta aqui no TradingView, olha, que fica bem fácil da gente ir marcando os topos e fundos. A gente marcou o mercado, seguiu aqui o mercado com as setas e aqui a gente desenha, olha, topo, liquidez, fundo, liquidez, topo, fundo. Todos esses topos e fundos que nós estamos marcando são liquidez, como a gente já viu. Só que todos esses topos e fundos a gente vai procurar entrada? Não, porque a gente vai procurar as regiões mais fortes para a gente ficar de olho. Então aqui, o que a gente vê? O mercado está vindo num flow de baixa. Tá? Ó, se a gente puxar lá de trás, ó o flow de baixo, ele vem caindo, tá vendo? Olha, ele vem caindo. Como o flow é de baixo, vamos ficar de olho nas manipulações dos topos. Lembra que a gente falou que aqui o mercado está caindo. Fortes são os topos, os fundos são fracos. Então vamos ficar de olho nos topos. Aqui, hoje, pregão, o que ele deixou? Ele deixou essa movimentação, na verdade, não, sim, foi de hoje mesmo. Olha, ele caiu forte, fez esse topo e caiu forte. Então vamos marcar ele. A gente vem aqui, marca ele aqui como liquidez, coloca aqui como liquidez. A gente sabe que esse topo é forte. Olha, então aqui é um topo relevante para a gente ficar de olho. Então vamos ver se o mercado varreu a liquidez e depois entregou um movimento de queda. Olha, marcando aqui essa região, a gente vê que o preço, ó, essa é a região, nessa linha preta que a gente marcou. O preço depois ele veio e não varreu, ele ainda nivelou mais um topo, tá vendo? Olha, aqui tem mais um topo. Então essa região ficou mais forte ainda. Ó, veja que aqui já era a região, depois o preço veio para varrer, não varreu, nivelou mais um topo. Mesmo que não está exatamente na linha, lembra que a gente falou que é uma região? Ó, aqui é uma região que pode entrar oferta, tá? Pode entrar oferta para vir um movimento de queda. Então aqui ficou mais forte ainda essa região, porque a gente tem mais um topo. Aqui foi um topo, uma região de topos nivelados, num flow de baixa. Então aqui era uma região muito bacana para a gente ficar de olho numa movimentação de queda. Vamos ver quando o mercado visitou essa região. Olha, o mercado visitou essa região aqui. Olha, ele veio, fez essa alta, fez com candle cheio ainda, tá vendo? Ele fez buscando forte. Quando ele busca forte as regiões de liquidez, é ainda melhor. E depois ele veio entregar esse movimento de queda. Olha, a partir dessa região que ele visitou, ele só caiu. Então é isso que a gente identifica
todos os dias como captura de liquidez. Vamos dar uma olhada em mais um exemplo aqui. Olha, eu quero te mostrar esse exemplo aqui no mini dólar, onde ele nivelou fundos exatamente na mesma linha, mas não precisava estar exatamente na mesma linha. Poderia ter deixado um fundo aqui próximo, outro um pouco mais para cima, não tem problema. Mas aqui ele deixou exatamente na mesma linha, ficando ainda mais fácil de identificar essa região de fundos nivelados. Se a gente for olhar o dólar desde aqui de trás, ele está num flow de alta. Olha, veja, só subindo desde lá de trás. Então, os fundos é uma boa região para a gente procurar liquidez. Lembra, se a gente está num flow de alta, as regiões fortes são os fundos e os topos são fracos. Aqui no caso, ele ainda nivelou os fundos, deixando dois fundos na mesma região. Então, eu vou dar um replay aqui rapidinho para a gente dar uma olhada no que o preço fez. Olha, vamos vela a vela aqui, dando uma olhada, o mercado abriu. A gente tem essa região aqui que o preço pode fazer o quê? Visitar para dar uma movimentação de alta e dar uma possibilidade de trade para a gente. Então vamos lá. Aqui o mercado, ó, vela a vela, vamos dar uma olhada, uma acelerada aqui para ver se ele chega naquela região. Visitou, tá vendo? Aqui ele já visitou a região. Por quê? Porque ele já está abaixo dela, olha. Ele já está abaixo dela, já veio varrer a liquidez. Então pode ser que ele dê uma boa movimentação de alta pra gente, tá? E aí o que acontece? Ele joga essa pernada forte de alta. E aqui deu até um trade, tá? Nessa região aqui, deu um trade desse jeito aqui. Esse trade foi mapeado com antecedência. Se a gente pegar toda essa pernada de alta aqui, vamos ver se ele andou até mais? Não, ele andou até aqui. Deu mais de 3 para 1, tá? Deu 15 pontos. Seria uma operação de 4,5 de risco para um alvo de 15 pontos, mais de 3 para 1. Esse trade aqui eu peguei utilizando o gatilho de entrada do POI, onde você marca aqui na puxada para baixo, marca até o pavio. E aqui a gente tem esse bloco de compra, tá? Esse é o gatilho de entrada que eu utilizo todos os dias nas minhas operações, mas ele é muito mais complexo que isso, não é tão simples assim identificar esse movimento. Mas como eu disse que eu ia mostrar para vocês, ele é um movimento em que ele faz esse movimento aqui, olha. 1, 2, 3, quebra fundo, quebra topo, tá? Mas para a gente entrar a fundo nesse gatilho de entrada para você aprender do zero, para você alinhar com esse contexto que eu te passei, eu vou te explicar num próximo vídeo, tá bom? Mas olha como essa região é uma região forte. Se a gente até jogar para cá, olha, a gente joga para cá para estender. O preço ele veio, fez a captura, bem bacana, gerou essa entrada e deu essa movimentação de alta. Bom, se você chegou até aqui, é porque você queria, de fato, entender como funciona esse contexto. É o contexto que aparece todos os dias nos ativos, nos mercados B3, cripto, forex, em todos os ativos. Você pode aí pegar a sua plataforma de análise, se você utiliza o TradingView, faça um replay, veja aí que o mercado ele vai deixando topos e fundos, identifique, por exemplo, uma tendência de alta, veja ali os fundos que ele deixa, o mercado vem, faz um movimento de captura para dar uma movimentação de alta. E numa tendência de baixa, ele vai deixando topos ali em que ele vem manipular para dar continuidade na baixa. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o link da minha comunidade gratuita no WhatsApp. Lá eu faço lives semanais com a galera. Essa semana será a primeira live que nós vamos fazer, mapeando os mercados juntos. Então se você gostou, também deixa o seu like, deixa um comentário aqui, pode deixar uma dúvida, um feedback. O YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo, vai entregar mais para você também e vai me ajudar aqui para que cheguem mais pessoas. Então muito obrigado por ter assistido até aqui e vamos juntos.